do Senhor, gente. Covardia. Se isso não é covardia, o que possa ser? Né? Se acomode, por favor. Eu vou fazer o que ele fez, vai que dá certo. Eu vou ficar sentado, porque vai que o negócio está aqui, né? Não, obrigado. Eu vou fazer igualzinho a ele, porque eu acho que o negócio tá desse jeito, eu vou... Gente, obrigado pelo carinho. Pastor Gil Dias, Deus abençoe. Foi muito bom lhe ouvir. Foi bom demais conhecer um pouquinho do coração de Deus acerca do que Ele entregou para você. A minha palavra é de gratidão, poder servir ao seu coração através da palavra, de chegar aqui, saber que eu vou conhecer pessoas maravilhosas e rever pessoas maravilhosas. Né? Eu não vou perder tempo, eu vou ganhar tempo. Ainda bem que eu gravei, o meu celular gravou, depois eu escuto mais quietinho. Obrigado, pastor, obrigado mesmo pela sua gentileza, pelo seu carinho. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-lhes ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um servo de ires com os teus servos, e ele prontamente falou que iria. E foi com eles, e chegando-se ao Jordão, começaram a cortar madeira, e sucedeu que um deles, derrubando uma viga, o ferro caiu na água e clamou, dizendo: ai, meu senhor, não era meu, era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde foi que caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau novo, e lançou ali, fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Versículo 27 do capítulo 5. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos ali um lugar. E disse ele: ide. E um deles se levantou, dizendo: serve-te de ires com os teus servos. Ele prontamente disse que iria. Foi com eles, chegando-se até o Jordão, começaram a cortar madeira, e sucedeu que um deles, derrubando uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, dizendo: ai, meu senhor, não era meu, era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde foi que caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém.
Qual é o maior desafio do texto? É fazer crescer o lugar que me fez crescer. Para mim, esse é o maior desafio do texto. Fazer crescer o lugar que me fez crescer. Na verdade, o indivíduo, ele frequenta um ambiente e esse ambiente investe a prática do ensino acerca desse indivíduo e esse indivíduo acabou crescendo. Uma vez ele chegando a ser quem ele é, ele se tornou grande e o tamanho que ele é hoje, ele julga que o lugar que fez ele ser quem ele é não é digno mais do tamanho que ele tem, ele se tornou maior do que o lugar. Então essa é a problemática, você se tornar grande demais e julgar que o lugar que te fez ser quem você é está desqualificado pela grandeza que você tem hoje. Então esse é o desafio, fazer crescer o lugar que te faz crescer. Você só é quem é pelo nível de frequência que você teve no lugar que fez você ser quem você é. Então, quem é o maior nessa história não é você que chegou a ser quem você é, mas é o lugar que fez você ser quem você é. Por mais que você diga que o lugar é menor e não cabe você, o lugar, mesmo sendo menor, ainda é maior do que você, sendo grande do jeito que você é. Então esse é o desafio, fazer crescer o lugar que me fez crescer. Porque a gente julga que estamos grandes o suficiente, a gente não cabe mais naquele lugar. Porque a ideia de estarmos grandes é pelo fato da gente ter se tornado o que nos tornamos. E a grandeza não está no tamanho que você é, mas é no lugar que fez você ser quem você é. Então, por menor que seja o lugar, ele ainda é maior do que você. Porque a grandeza não está no indivíduo que cresce, está naquilo que fez o indivíduo crescer. E aquilo foi o ensinamento. Então o ensinamento não está em você, está no lugar. É você aprender o que você aprendeu, se tornou quem se tornou, mas o ensinamento não é você, o ensinamento é o lugar. Então a grandeza está no lugar, não está com você. Você é grande por aquilo que você aprendeu no lugar que é maior do que você. Sendo que você julga que o lugar é menor, porque você olha para a tua grandeza e desqualifica a grandeza do lugar. Então esse é o desafio, fazer crescer o lugar que me fez crescer. Então normalmente a gente olha para o lugar e a gente diz que o lugar é pequeno demais para caber a gente. Porque a gente diz que é a gente que está grande. E a grandeza não é você ser quem você é. É o que me fez ser quem sou. Então, a prática do ensinamento do lugar que fez você se tornar quem você é. Então, nunca desqualifique o lugar que fez você ser quem você é pelo fato de você ter se tornado o que se tornou. Você é bem menor do que o lugar menor que fez você ser quem você é. Então, a grandeza é o lugar. Mas eu não caibo mais lá. É o lugar. Porque é do lugar que faz gente como você. Porque do mesmo jeito que o lugar fez você, faz outro. Ô, velho, traz um pouco d'água aí para mim. Não, pastor, só senta aí, pelo amor de Deus. Desculpa que eu estou tomando um remédio. Não é nem remédio, que fala remédio, acho que é sintético, né? E ele me deixa a boca muito seca. Mas enfim, nunca se esqueça disso. O desafio da nossa vida é fazer o lugar que me fez crescer, crescer. É um que fala por todos. A voz é individual, mas o ponto culminante acerca do que vai se argumentar é o coletivo. Então, quem argumenta é o individual. Obrigado. O que argumenta é o individual, mas a base desse argumento é o coletivo. Então alguém vai trazer pontos de grande relevância concernente ao desconforto absoluto do lugar. Então, essa é a problemática.
um aluno vai se levantar para ser porta-voz da informação que de fato predomina na escola. O lugar não comporta mais a gente está aprendendo, mas o desconforto parece que é o que mais predomina em nós. Então o lugar está pequeno. Então se vai ao líder. Eu acho esse caminho de acesso à liderança muito fundamental, porque não tem barreira. Na verdade, o líder que impõe barreira para o liderado, ele tem medo de perder a liderança, e a liderança não se perde. Porque ser líder você não aprende numa sala de aula, ser líder você já nasce sendo líder. Então ele tem essa liberdade de caminhar, né, nesse trajeto, ainda que seja curto, mas é um trajeto livre, de livre acesso até a liderança, para argumentar o que ele quiser. Então essa liberdade que o líder tem com o seu liderado é fundamental. Então ele vai colocar pontos que a gente pode chamar de pontos contraditos do ambiente que se está. Com base nesses pontos de desconforto que o argumento ele é muito curto. Não é um argumento extensivo, é um argumento curto, mas é profundo. Ele vai dizer assim: o lugar em que habitamos não é o lugar que habito, é o lugar que habitamos. É um falando por todos, não é um falando por si. Então é o lugar que habitamos. Então, por mais que um fale, ele não fala por si, ele fala pelo coletivo. É o individual tratando de um problema do coletivo. Então, é o lugar em que habitamos diante da tua face. Isso é que me chamou a atenção. Por quê? Porque tudo que vai argumentar com o líder já sabe, por ser líder. Então, assim, o lugar em que habitamos diante da tua face, essa é o nível de consciência que o liderado ele tem aqui no texto, que a gente precisa ter. Quando o liderado decide fazer qualquer tipo de ressalva concernente ao desconforto numa suposta sala de aula da vida, ele precisa entender que o líder já sabe primeiro do que ele. E qual o problema que a gente enfrenta hoje? O liderado ele acaba aprendendo muita coisa e ele desqualifica o líder, porque normalmente, eu vou repetir, normalmente o líder sabe menos do que o liderado, porque o liderado acabou sabendo mais. Não é porque você sabe mais do que o seu líder que vai te tornar ser um. Porque liderança não é você saber mais, é você ser chamado para isso. Então tem gente que sabe muito mais do que o líder que tem, mas nem por isso ele vai ser o líder. Então você tem que entender isso. Você sabe mais do que o seu líder? Amém, mas o líder é ele, não é você. Em contrapartida, ser líder é não saber tudo. Você pode ser um líder e não saber tudo que o teu liderado sabe. Nem por causa disso você vai perder a sua liderança, porque você deixou de saber alguma coisa. Então, esse liderado ele vai deixar isso muito claro. Eu sei que o Senhor já sabe. Não é porque eu sei que o Senhor já sabe que eu vou deixar de argumentar. Eu sei que o Senhor já sabe, porque tudo que eu vou argumentar aqui está diante da tua face. Eu sei que o Senhor sabe. Agora, por que se argumenta o desconforto do lugar? Porque a cabeça de liderado é um e a cabeça de líder é outro. O liderado nunca vai ter cabeça de líder até que ele se torne um. A cabeça do liderado é conforto para aprender. A cabeça do líder é independente do conforto, continuar ensinando. A prioridade do líder é te ensinar. E de repente a minha como liderado é estar confortável para aprender. Então eu me incomodo mais com o conforto do que com o que eu estou aprendendo. Então eu quero ter conforto para continuar aprendendo. O liderado, independentemente de estar também desconfortável no lugar, ele vai continuar ensinando. A prioridade do líder é uma e a prioridade do liderado é outra. Ele vai levar um problema, ele vai levar um. Só que isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola. Se na vida você tiver a oportunidade de levar um problema para alguém, leve a solução junto. Porque se você não levar a solução junto, você não está aprendendo nada.
Porque é possível você aprender tudo que estão te ensinando e você não praticar o que aprendeu. A vida de quem aprende não está naquilo que aprendeu, mas na prática do que foi ensinado. Se você não pratica o que estão te ensinando, você é morto naquilo que aprendeu. Porque a única coisa que gera vida para o indivíduo é aquilo que ele pratica depois que aprende. Se ele não praticar, ele está morto naquilo que aprendeu. Então ele só vai acumulando informações, as informações ele não vai praticar nunca, então ele está morto no meio desse almoxerifado de acúmulo da vida, e ele está nessa situação desconfortável. Então é um problema? O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Só que eu não vim trazer problema, eu vim trazer o problema e a solução junto. Vamos até o Jordão. Jordão é o destino. Tem um caminho a ser percorrido. Mas é o vamos, não é o vou sozinho. Esse é um problema. Tem hora que a gente acaba sabendo algumas coisas e a gente se acha capaz de fazer algumas coisas sozinho por aquilo que a gente aprendeu. Com todo ensinamento que você tem tido ao longo da vida, nunca se esqueça que você precisa de alguém para executar algum tipo de visão. Vamos até o Jordão, vamos até o Jordão e tomemos, não é eu tomo sozinho. Então você vai entender que toda a estrutura aqui é do coletivo, é o individual falando pelo coletivo, mas a prática da visão é individual. A base é o coletivo, mas a prática é o individual. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós. Só que aí eu encontro um problema aqui, que a gente é capaz de cortar mais viga. Isso é um problema. Qual é o ponto de relevância da solução do problema? Tomemos de lá cada um de nós, quantas vigas? Uma. Por mais que você seja capaz de cortar mais, se limite em cortar uma. Porque quando você faz além do que a visão te propõe, você caminha por uma linha muito tênue. Você corre o risco de querer mostrar que você sabe mais, que você tem mais capacidade. E a vida não é assim. Então, por mais que você tenha mais capacidade de cortar mais vigas, se limite em cortar uma. Porque essa é a proposta da visão, corte uma. Mas eu tenho força para cortar mais, corte uma. Não, mas eu tenho capacidade para cortar mais 5, corte uma. Então guarda essa sua capacidade para amanhã. Então a proposta é uma só, então a gente fica se limitando a uma. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Vamos lá. Foi exposto um problema, trouxe a solução e agora se aguarda um posicionamento da liderança. E aí acaba pegando os liderados. A gente não tem paciência de esperar o posicionamento do líder. Porque pelo acúmulo de informações, a gente se acha capaz de, independentemente do líder respaldar ou não, da gente praticar o que a gente expôs. Então isso é perigoso. Mas o líder não me deu um posicionamento, continuo esperando. Mas ele não fala nada, continuo esperando. Mas ele continua esperando. Mas ele não me deu uma posição, continuo esperando. Porque por mais que você saiba alguma coisa e queira praticar aquilo que você soube, limita-se em querer praticar alguma coisa que o líder não está te respaldando. Porque se você pratica alguma coisa que o líder não te respalda, quando der errado, não procure o líder também. Se o líder te respaldar, deu errado, fica tranquilo, quem te respaldou te segura. Porque o respaldo do líder não é para dar certo ou para dar errado, é para dar uma base de sustento. Porque o líder não te apoia em um projeto que vai dar certo ou que vai dar errado, ele apoia o projeto. Se der errado, ele apoia. Se der certo, ele apoia. E aí o líder vai se posicionar, e o líder vai dizer, ide me respalda, ide me abraça, ide me apoia, o ide me nutre, o ide me adorna,
O id me dá sustento para ir e vir. Então, eu vou executar um projeto, cujo esse projeto que eu vou executar, eu estou literalmente embasado por uma palavra do líder. Então, o líder me deu uma palavra. Eu posso fazer o que quero fazer depois da palavra do líder, sim ou não? Claro que eu posso. Só que alguém vai se levantar e vai dizer assim: entre ter a palavra do líder, precisa a presença. O líder respaldando com uma palavra é bom. Melhor ainda é quando o líder respalda indo. Então alguém vai dizer assim: serve-te de ires com os teus servos. E parece que era isso que o líder queria. Ele vai se prontificar a ir. E foram até o Jordão. Chegando até o Jordão, começaram a cortar madeira. Cada um vai cortando a sua madeira, cada um vai cortando a sua madeira. E no meio dessa cortação toda de madeira, o texto vai dizer que um deles cortando a madeira, nunca se esqueça disso, cortando a madeira, o ferro caiu na água. O que resta na mão dele é um cabo. E ele vai gritar, falando da deficiência da escola. Porque por mais que a escola de fato seja uma escola, ela tem deficiência. Porque nenhuma escola é perfeita. Então ele precisou pedir uma ferramenta emprestada. Então escola que não entende a sua deficiência em pedir alguma coisa emprestada, tem que parar de ensinar. Porque o ambiente de ensino sempre vai culminar em depender de uma ferramenta emprestada de alguém. Então, o ambiente que pratica o ensino, se ele entender que a deficiência dele é de vez ou outra pedir alguma coisa emprestada, esse ambiente está totalmente munido para continuar executando a tarefa que é o ensino. Mas vamos lá, o ferro caiu na água, ele grita o desespero dele, ele está totalmente desequilibrado, sem chão, sem parede para apoiar as mãos. É complicada a situação dele, o grito revela a deficiência da escola, porque ele vai dizer que não era dele, era emprestado. Mas que valia tem esse indivíduo a partir de agora? Nenhuma. Eu estava essa tarde falando com o Gildi acerca disso. Infelizmente, a gente se relaciona com o indivíduo que produz, não com o indivíduo que... A gente se relaciona com a produção do indivíduo, não com o indivíduo que produz. Então, para a gente vale mais o indivíduo fazendo do que, de fato, o indivíduo que faz. Então, a nossa relação como seres humanos é por aquilo que o ser humano faz, não aquilo que o ser humano é. Então, a nossa relação está com a produção, não com quem produz. Então, vale mais o que você faz do que quem você é. E quando você continua fazendo o que você faz, você tem valor. O dia que você deixar de fazer, você perde valor. E quando você tem a ferramenta na mão e você executa aquilo que está todo mundo exigindo que você faça, você tem um valor. Porque o teu valor está na ferramenta que você utiliza. O dia que você perder, você perde valor. Que infelizmente se relacionam com a gente, ou a gente se relaciona com eles, por aquilo que eles fazem, não por aquilo que eles são. E normalmente o que se faz camufla quem se é. A gente se relaciona tanto com o indivíduo que... A gente se relaciona tanto com a produção do indivíduo que a gente não se preocupa em saber quem é o indivíduo. Que a gente está se relacionando com a produção. Então o que se faz se camufla quem é. Então você pode estar se relacionando com a produção de alguém, a produção ser boa, mas o indivíduo que produz não é. Ou você pode estar se relacionando com uma produção ruim e você não conhecer o indivíduo bom que está produzindo o que é ruim. Que a nossa relação está com a produção, não com quem faz. Agora, quando você conhece, no meio dessa nuvem toda de produção, quem de fato está produzindo, se ele produzir ou deixar de produzir, você continua se relacionando. Porque você conhece o valor do indivíduo, não o valor daquilo que o indivíduo faz. Quando você alcança essa essência do ser humano, você passa a ser um ser humano melhor. Porque se ele produzir, você se relaciona. Se ele deixar de produzir, você também se relaciona. Porque você descobriu o valor do ser humano que estava se relacionando, que estava produzindo. Então, eu sou movido à produção. O dia que eu conheci o indivíduo, eu passei a pesar algumas coisas na minha vida. Então,
ele tem uma ferramenta emprestada, ele tem que prestar conta. O desespero dele é o quê? Ele tem que prestar conta. Então esse é o desespero dele. Ele tem que prestar conta. Por que ele tem que prestar conta? Porque a ferramenta não era dele. Eu já bati nesse rapaz aqui. Eu não sei quantos bateram ou quantos viram alguém bater. Eu já bati nele. Eu já bati dizendo que ele não teve cuidado com a ferramenta. Eu já bati que ele não cuidou da ferramenta. Ele não zelou pela ferramenta. Quem nunca bateu ou quem nunca ouviu alguém batendo? A gente bate nele porque ele perdeu o ferro, sim ou não? É porque a gente não olhou para o chão e viu a madeira cortada. Se a gente olhasse para o chão e visse a madeira cortada, a gente dava valor mais para ele. Porque ele pode não ter o ferro, mas ele cortou a madeira. Enquanto eu estou falando dele que perdeu o ferro, eu continuo tendo o meu ferro, mas eu não tenho madeira cortada. Então o que pesa para Deus é a sua história. Tem gente que tem o que você deixou de ter, mas não tem o que você deixou quando tinha. Tem uma diferença muito grande. Tem gente que julga o cara porque o cara perdeu o ferro, mas ele continua tendo o ferro dele. Tá, então me mostra a madeira cortada. Você só vai ter, não deve, mas a gente só é qualificado para falar de alguém se a gente fez o que ele fez. Só pare para falar de alguém se você tiver uma história parecida com a dele ou melhor. Se você continua com o seu ferro na mão e não tem madeira no chão, recolha-se. Porque tem gente que não tem um ferro que você tem, mas tem a madeira que você deixou de cortar. Se tem uma coisa que Deus respeita é a história. E esse moço, ele não tem a ferramenta, mas ele tem uma história. Ele cortou a madeira. Vamos lá. Esse terreno de que ele perde é o terreno da obediência dele. Então assim, ele perde no terreno da sua obediência. Obediência também gera perda. Tanto o desobediente recebe retaliação, quanto o obediente recebe retaliação. Com uma diferença: são os terrenos. O terreno do desobediente não o respalda, o terreno do obediente tem respaldo. Então ambos podem sofrer na vida, mas o obediente tem respaldo, o desobediente não tem. Às vezes a retaliação é a mesma, mas o terreno é diferente. Então esse moço, ele perdeu fazendo o que era certo. Ele perdeu fazendo o que era certo. Ele não perdeu de conversa fiada, ele não perdeu de briga. Era para cortar uma viga e ele cortou. Mas a gente o desqualifica porque ele perdeu o ferro. A gente bate nele porque ele perdeu o ferro. A gente o julga porque ele perdeu o ferro. A gente vai para cima dele porque ele perdeu o ferro. A gente não consegue olhar para o chão e ver a madeira que ele cortou. Se a gente visse a madeira que ele cortou, a gente analisava a vida dele. E o que resta na mão dele é um cabo, que não solta o cabo. E ficar com esse cabo na mão dói demais. Dói porque cada vez que eu olho para o cabo, eu lembro de quem eu fui. Lembro o que eu fiz. Eu não tenho mais a ferramenta que eu tinha. Mas em contrapartida, eu não saio do terreno da minha perda. Então a vida desse homem é muito crítica, porque ele tem um cabo na mão que traz mais lembrança para ele. Ele tem um terreno que o pressiona para que ele pule fora. Mas ele decidiu ficar. Ele decidiu ficar porque todo grito de desequilibrado dele, a consciência dele está em paz. Então a diferença é essa: minha consciência está em paz. Mas perdeu, mas eu perdi fazendo o que era certo. Mas doeu, dói, vai doer sempre, gente. Vai machucar sempre. Olhar para esse cabo aqui e lembrar do que eu fui, lembrar do que eu fazia, lembrar do que eu era. E
Tudo isso culmina para que eu suma. De repente, contágio, vai embora. Mas ele decidiu ficar. Ele grita que era emprestada. Diga emprestada. A gente bate nele que ele não teve cuidado, mas a ferramenta não era dele. Então, cuidado que na caminhada da vida cristã, você pode sim pedir algumas coisas emprestadas, e quem te emprestar a ferramenta comprometida para quebrar na tua mão. Então, aqui não é um cuidado dele, é o cuidado de quem é dono. Então, a ferramenta já veio parar na mão dele comprometida. Então, se emprestou para ele comprometida, então se espera que a devolução também seja uma devolução comprometida. Então a vida é assim, quem te empresta coisa comprometida vai querer que você devolva também uma coisa comprometida. Quem te xinga quer que você xingue. Quem fala mal de você quer que você fale também. Quem vai para cima de você quer que você vá também para cima. Porque quem te empresta a ferramenta comprometida está esperando que você devolva comprometida. Só que olha, ainda bem que alguém decidiu convidar o líder para ir. E ali o líder não disciplina, o líder não vai, como dizia minha avó, ralhar. Ele vai dizer para ele assim: aonde caiu? Ele não vai dizer aonde você caiu. Ele vai dizer aonde caiu o que você tinha. Por que ele diz aonde caiu e não aonde você caiu? Porque você não caiu, foi o que você tinha que caiu. Porque aquilo que você perde não tem capacidade de te derrubar. Não te derruba. A pergunta que o líder faz é para que esse liderado tenha consciência. Você pode ter perdido, mas você continua em pé. Você está em pé. Essa é a maior raiva do inferno. Eu sei que é uma escola, mas tem hora que tem que profetizar alguma coisa, né? Eu sei que é uma aula, mas me permita, não tenho cara de profeta, mas me permita ser na sua vida. Tem gente aqui dentro que perdeu muita coisa, mas o que você perdeu não teve capacidade de derrubar. Você continua em pé. Essa é a maior raiva do inferno. É que você perdeu, mas você continua em pé. Tudo contribuiu para você ir embora, para você sumir, para você desviar, para você chutar o pau da barraca, mas você olhou para o terreno dizendo: a minha consciência está em paz. A minha consciência está em paz. A minha consciência me argue. Fala onde caiu. Ele vai dizer onde caiu, mas a expressão que ele usa é: não caiu lá, porque se caísse lá, de lá eu vim. Não caiu ali, porque se caísse ali, por mais que ali seja perto, de lá eu vim. Caiu aqui, porque aqui estou. Eu decidi ficar, mesmo com a dor de um cabo que me dá mais lembrança, mesmo com o ambiente que me pressiona por causa do que eu perdi, mas eu decidi ficar. Caiu aqui. Caiu aqui. Caiu aqui. Rio Jordão, cega, profundo. Interessante é que o líder vai cortar uma madeira nova. Vai cortar um cabo novo. Como que dizendo para ele: eu vou substituir o cabo da tua mão. Porque na hora que você for prestar conta, estão esperando que você preste conta de alguma coisa comprometida. Eu vou substituir o cabo. Eu vou substituir o cabo. Porque ferramenta antiga não pode se encaixar em cabo velho.
O cabo tem que ser novo, porque na hora que for prestar conta, eles entenderem quem você é. Te emprestaram o comprometido e estão esperando que você devolva o comprometido. Mas na hora da prestação de conta, estão esperando que você dê um murro na cara, porque a gente tem essa vontade. Mas você vai dar um beijo. Você vai dar um abraço. Sabe? Porque mudou o cabo. E não mudou porque a gente quis, mudou porque ele fez. Assim. Porque se encaixar a ferramenta não muda, gente. A ferramenta é antiga. A mesma ferramenta de hoje é de amanhã. A mesma ferramenta de amanhã de hoje foi a ferramenta de ontem. A questão não é mudar a ferramenta, é mudar o cabo. É o cabo que está comprometido. É o cabo que está danificado. Então vamos substituir o cabo para a ferramenta se encaixar. Se encaixar a ferramenta, o machado no cabo velho, amanhã vai soltar de novo. Ele corta a madeira nova, um cabo novo, e joga em cima da água. O Gil Dias falou uma expressão que eu uso muito, de amar a Bíblia. Eu amo a Bíblia, gente. O pessoal às vezes nessas idas e vindas nossas, eu sento do lado de alguém, eu puxo da minha bolsa um troço grande desse, assim, sendo do lado, e fico ali rabiscando. Ainda bem que ninguém nunca me perguntou. Ele joga a madeira fica em cima da água, mas é tempo de cega. O Rio Jordão está bravo. O Rio Jordão está enfurecido. A correnteza é forte demais. Mas a madeira fica parada em cima da água e a água continua correndo. Porque Deus não vai mudar o curso das coisas. A água continua correndo, mas a madeira está parada. Para a gente entender o controle dele de tudo. É como se dissesse: ainda bem que você ficou, porque se você tivesse ido embora, você teria que fazer o caminho de volta. Porque a resposta podia ser: caiu lá, e se caiu lá eu vou ter que voltar. E caminho de volta é complicado para nós. Então ainda bem que caiu aqui você ficou. Ainda bem que você ficou, porque você vai passar a ter uma experiência tão marcante. Você vai ver coisas que nem você acreditava que você pudesse ver. Eu acredito nisso aqui, gente. Tem um povo aí que decidiu ficar, Gil. Tem um povo aí no Brasil que decidiu ficar. Eu não acredito que vai terminar do jeito que está. Quem decidiu ficar à beira desse Jordão vai começar a ter experiências que nunca imaginou que tivesse. Porque o grito dele de desesperador não é um grito de alguém que quer recuperar. Porque ele tem consciência do Jordão. O ferro caiu, não tem como recuperar. Então o grito que ele está gritando aqui é um grito de alguém que simplesmente está desesperado, que tem que prestar conta. Não é de alguém que está gritando para pedir socorro. Não tem socorro aqui. Mas ele decidiu ficar, e porque ele ficou, o líder vai e joga a madeira em cima da água, e a madeira fica parada em cima da água. E a água continua correndo e a madeira está parada. A água continua correndo e a madeira está parada. Aí o pior vem agora. A gente olha a madeira parada e julga que a madeira parada em cima de uma água que corre ainda é o pior. De repente, do fundo do Jordão vem um ferro flutuando. E não é a madeira que vai até o ferro, é o ferro que vem até a madeira. Porque a madeira está no lugar que o homem está. Então é o ferro que vem. E quando o ferro vem, o ferro encaixa. O ferro encaixa. Encaixou ou não encaixou? Tenta desencaixar agora. Porque a única atuação humana é quando o líder corta a madeira. Quando ele joga em cima da água, não tem mais homem nisso, não. Não tem mais ação humana. Ele só teve na hora que cortou a madeira. E quando ele joga, ele tinha noção da ferramenta que esse tinha pego emprestado? Não. Mas não é que ele cortou a madeira certinha.
Aí o ferro vem e encaixa, e quando se encaixa, aí você termina o texto lendo assim, e ele disse, estende a mão e pega. A gente dá glória, a gente glorifica, mas como assim estende a mão e pega? É isso mesmo que você ouviu. Você está à distância de um braço. Você está à distância de um braço para recuperar aquilo que é teu. Para você ter de volta. Se você tivesse se mexido só um pouquinho, ter dado um passo para trás, ter dado uma... Você ia estar um pouco mais, já que você decidiu ficar e você não saiu, você está à distância de um braço. Essa história que eu contei é bonita, né? Mas o meu questionamento é um só. Como que a escola cresceu? Como que a escola cresceu? Porque assim, o contexto anterior não me dá respaldo. E o contexto posterior também não me dá respaldo. A escola cresceu assim. Como que ela cresce? Capítulo 5, versículo 9, diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Parou à porta da casa de Eliseu. Parou onde? Na casa de... Então Eliseu tem casa? Sim ou não? O que a gente precisa entender é que todo profético tem uma casa. Todo profético tem um endereço. Não acredite em mover profético que não tem um endereço. O que respalda o profético é o endereço que ele tem. Se ele não tem endereço, ele não tem a nossa atenção. O profético tem que ter casa. O profético tem que ter, no Rio, não sei se aqui é a mesma coisa, lá é CEP. Aqui também é. O endereço do profeta é o que respalda. O que a gente mais tem visto por aí é o profeta que não para em lugar nenhum. Então assim, o que respalda o profeta é o endereço que ele tem. Mora onde? Congrega onde? Reside aonde? Dá dízimo aonde? Ceia aonde? Então assim, não acredite em um profético que não tem endereço. E não só endereço, o profético tem que ter porta. A porta é o limite do profético. Todo profético tem limite. Então assim, vai se parar na porta da casa dele e ele não vai atender. Não é uma questão de posicionamento espiritual, não. Ele só não quis porque ele já está suprido, gente. Porque todo profético, ela é suprido. Não esqueça disso, por favor. O profético é suprido. O profético não precisa sair atrás de suprimento. É o suprimento que vem até ele. Então Naamã, ele trouxe o suprimento. Não é uma compra. Não é uma barganha. Não está querendo comprar o profeta. Não é nada disso, não. Isso é cultural. Se for lá na casa do profeta, tem que levar alguma coisa para o profeta. Porque o profeta não ia atrás do suprimento. Era o suprimento que Deus enviava para o profeta. Ele só não aceita por uma questão de consciência. Eu já tenho, para que eu querer mais? Não cabe mais aqui no meu armário. Eu vou botar mais aqui para quê? É só uma questão disso. Não tem mais nada acerca. Não, porque foi que tentar. O que comprar? Não teve compra não, gente. Mas ele se posiciona e não queria atender. Ele não atende. E manda o aluno da escola. Qual o nome dele? Jesse. A escola só tinha um aluno. É melhor do que não ter nada. Ele vai mandar o aluno dele. É um discipulado em pleno exercício. O discipulador pegando o seu discípulo e mandando lá dar a diretriz para o cara que está batendo na porta. É isso que vai acontecer. Versículo 20.
Então Geazi, servo de Eliseu, e servo aqui é literalmente um aprendiz, é um discípulo. Servo de Eliseu, um homem de Deus, disse: eis que o meu Senhor, o Senhor aqui é detentor da autoridade absoluta do indivíduo concernente ao discipulado. É aquele que detém autoridade sobre. Eis que o meu Senhor poupou este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porque ele não sabia o que Naamã tinha trago. Ele só sabia que Naamã tinha trago. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Ele está dentro de uma escola e não está aprendendo nada. Por isso que eu digo, se você não for praticar o que estão te ensinando, para de querer aprender. Porque não vai adiantar você ficar aprendendo alguma coisa que você não vai praticar. Você tem que praticar o que estão te ensinando. Se o investimento do Gil Dias aqui, na minha vida e na sua vida, não fizer com que a gente pratique o que estão ensinando para nós, então não tem fundamento nenhum entrar por aquela porta e querer aprender alguma coisa que eu não vou praticar. Então a escola é para isso. Entendendo que isso aqui é a casa de Eliseu. Diga casa. A casa era a escola. A escola era a casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se dentro do ambiente da minha família eu não priorizar o ensino, eu preciso rever o que está acontecendo lá dentro. Que a minha casa precisa ser uma casa de ensino. Se eu não estou ensinando na minha casa, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Porque para nós é mais fácil ensinar na casa dos outros do que na nossa. Vive o Senhor que hei de correr atrás dele, não aprendeu nada, bulufas, e receber dele alguma coisa. E foi Geazi e alcançou Naamã. E Naamã, vendo que ele corria atrás dele, o desespero dele, é um maluco. Ele, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrar-se e disse: pai, tudo bem? Você está aí correndo, você é doido, o que aconteceu com você? Você está acontecendo alguma coisa? Aí versículo 22. Posso ler ou você vai achar que é coisa da minha cabeça? Ele disse: tudo vai bem. Tudo bem, meu senhor. O meu senhor me mandou dizer, olhe para cá. Quem é esse senhor aqui? Eliseu. Eliseu mandou ele dizer alguma coisa? Então preste atenção. Ele sabe o descrédito que ele tem na sociedade. Ele sabe que para ter crédito ele precisa usar o nome de quem tem. Então ele está usando o crédito que o discipulador dele tem para arrancar aquilo que ele julga ser merecedor. Então ele está usando o nome que não é dele para ele arrancar aquilo de alguém que ele julga que é dele. Então assim, eu não vou deixar de ter, você não tem que deixar de ter o caráter que você tem, porque estão usando o teu nome por aí. Você continua nutrindo o teu caráter, independentemente de alguém estar usando o teu nome para receber coisas que ele julga ser merecedor. Deixa ele continuar usando o nome de Eliseu, para ele ter consciência de quem tem não é ele. Então, a única forma de ter a atenção de Naamã, ele falar do senhor dele, porque quem tem respeito aqui não é ele, quem tem respeito é o senhor dele. Então vamos lá. O meu senhor me mandou dizer o quê? Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhes, pois, 1 talento de prata. Quantos talentos de prata? Quantos? 2 mudas de roupa. Olha para cá. Quantas mudas de roupa? Quantos talentos de prata? O que está errado no texto? Como? Olha o atestado que ele coloca da mentira dele. Vieram 2 homens jovens da montanha de Efraim, filho de profeta. Eu quero 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. 2 mudas de roupa está certa, 1 talento de prata está errado. Como é que se divide 1 talento para 2? Então assim, fique atento a todo tipo de argumento que alguém vai ter com você, porque o mentiroso se enrola. Qual o problema do mentiroso? O dia que ele fala a verdade, a gente não acredita.
Não é que a gente não acredita, porque assim, como é que se liberta o mentiroso da mentira? Porque normalmente o mentiroso fala a verdade. Por que a verdade que o mentiroso fala não tem efeito da vida de mentira que ele leva? Porque a libertação não está no falar a verdade, está no ouvir. Então normalmente o mentiroso só fala a verdade. Estranho, né? Mas ele não tem capacidade de ouvi-la, porque é o ouvir que liberta. Então normalmente o mentiroso não entra por aquela porta. Mas deixa isso para o pastor Judia, que é ele que tem que resolver isso. Ó. Aí Naamã, como diz o Judia, Naamã é uma águia. É macaco velho. E disse Naamã, 23, se servido tomar 2 talentos, é porque na verdade nessa sua corrida de lá para cá, você veio muito esbaforido, você pode ter esquecido. Você falou de 2 homens, você quer levar um talento, olha o problema que você vai dar. Como é que você vai dividir um talento para 2? Então vamos lá. Se servires, toma 2 talentos. E instou com ele, insistiu, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, pô-los sobre os seus 2 servos, os quais levaram com ele e foram embora. Chegando ele a uma certa altura, tomou das suas mãos, versículo 24, diga, tomou das suas mãos, complete a frase, e os depositou na casa. Olha para cá, que casa é essa? Eliseu. Que casa é essa? Escola. Então todo o ambiente profético está comprometido porque tem fruto de mentira escondido na casa. Então o ambiente profético está comprometido porque alguém com a prática exaustiva da mentira teve resultado com a prática da mentira, porque mentir também dá resultado. Mentir também dá resultado. Com a prática da mentira, ele pega o resultado da prática da mentira, o fruto da mentira, e escondeu na casa. Que casa é essa? Ambiente profético. Então, a escola está comprometida porque dentro da escola tem fruto de mentira. Então, assim, ele mente fora, obtém um resultado e esconde dentro. Agora, escute uma coisa. Então, ele entrou, pôs-se diante do seu senhor e disse a Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, teu servo não foi nem uma parte nem a outra. Então assim, ele mentiu fora, escondeu o resultado da mentira dentro. Agora ele está mentindo dentro. Então assim, o ambiente profético está totalmente comprometido, porque não tem só fruto de mentira, tem mentira. Então, essa casa está comprometida. Versículo 26. Aí para mim é pau. Porém ele disse, porventura não foi meu coração com você? A gente tem uma ideia de que ele saiu do corpo. A gente tem uma ideia que ele foi, saiu do corpo, acompanhou Geazi. Não é disso. É porque dentro do processo do discipulado ele perdeu o coração para aquele que ele discipulava. Essa ideia de que o meu coração foi com você é literalmente, ele perdeu o coração para Geazi. O discipulador pode revelar o coração para aquele a quem ele discipula. Ele só não pode entregar o coração para aquele que ele discipula. Só tem um que pede o coração e você sabe quem é. Dai-me o teu coração. Mas o mesmo que pede o teu coração, ele desguarda porque dele procede. Então assim, no processo do discipulado, ele entregou o coração dele para Geazi. Ele perdeu o coração. E quando o líder perde o coração para aquele a quem ele lidera, ele perde a capacidade de disciplinar o liderado. Ele perde a capacidade de liderar o seu discípulo. Ele não tem mais autoridade. Escuta o texto. Você vai grifar aí.
Era a ocasião para receberes, diga prata, para tomares roupa, diga prata e roupa. Ok. Olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Espera aí, o que ele acabou de pegar agora com Naamã? O que ele acabou de pegar agora? Prata aí, roupa aí. Ele pegou agora o quê? Prata e roupa. Da onde que surgiu olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Hã? Responde. Responde. Agora é hora da gente resolver a prata e a roupa. Agora não é hora da gente trazer coisas que lá atrás a gente decidiu passar a mão. A questão é que no processo do discipulado, pelo fato de ele ter perdido o coração para Geazi, ele nunca o disciplinou. Então agora é prata e roupa, e vinhas, e olivais, e ovelhas, e bois, e servas, e servas. Vai passando a mão, vai empurrando com a barriga, vai colocando pano quente, e agora ele quer desabafar. Agora ele quer tratar coisas antigas, de olivas, de vinha. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque a lepra de Naamã se apegará a ti, a tua descendência, para sempre. Então saiu de diante dele leproso, saiu quem sai é Geazi. Quem arranca é Deus. Quem tira é Deus. Porque mesmo o leproso correu um grande risco dele continuar nutrindo a presença dele dentro da casa. Só que Deus não deixa o ambiente continuar comprometido. Deus tira Geazi. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Quando que a escola cresce? Depois que Geazi sai. Terminei. Passei 7 minutos. É feriado? É. Mas para pagar os extras aqui não é feriado, não. Entendeu ou não? Quando que a escola cresceu? Porque assim, quando você nutre, eu não sou pregador disso, mas é porque está na Bíblia, a gente acaba tendo que falar. Quando você nutre pessoas perto que deveria não estar, você afasta quem deveria estar perto de você. Então assim, a informação que alguns rabinos vão dar desse texto, e um deles é o Rabi, sei lá, vai dizer assim, que a sociedade ao redor tinha o desejo de frequentar a casa de Eliseu. Não frequentava porque lá dentro tinha um mau caratismo. Rafael, me prova que a sociedade conhecia Geazi. Agora, e eu vou pegar o gancho do Gil. Este que sempre que passa por mim é um santo homem de Deus. Passava quantos? Por que ela fala de um? Façamos-lhes um quarto. Quantos quartos? Mas não andam 2? Colocamos dentro desse quarto uma cama. Quantas camas? Mas não são 2. Colocamos uma mesa. Quantas mesas? Mas não são 2. Uma cadeira. Quantas cadeiras? Mas não são 2. É porque o caráter tem direito à cama, tem direito à cadeira, tem direito à mesa. Quem não tem?
Quem não tem que ver quem tem deitado na cama, ele deitar no chão. Quem não tem que ver quem tem sentado na cadeira e ele sentado no chão. E ponto final. Aí o filho da mulher morre. A mulher sai desesperada, sobe o monte, vai falar com Eliseu. Eu acho essa porta da casa dele fantástica. Porque quando a mulher sobe desesperada, Geazi vai para cima dela, ele, oxe, fica quietinho. Deus me encobriu o problema dela. A minha casa tem porta. Eu não me valho pelo desespero das pessoas para querer profetizar alguma coisa em cima. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando alguém vier profetizar para você, não chora não. Porque parece que o seu choro estica a profecia. Ele vai dizer assim para Eliseu, para Geazi: fala, está aqui meu bordão, meu cajado. Você já sabe o endereço, vai lá. Entra no quarto. Bota o cajado em cima dele. Ele desce a montanha, vai até a casa, bota o cajado em cima e nada acontece. Então, quando a criança morre, a mulher subiu as escadas e botou a criança em cima da cama de... Se tivesse 2 camas, ela podia errar. Aí ele vai subir, vai botar o bordão em cima da criança. Olha o ambiente que se está. Alguém morto em cima da cama. Um mentiroso. Um bordão de verdade. Olha o ambiente que está. O bordão pode ser um bordão de verdade, mas quem carrega tem uma vida de mentira. Então assim, o que a gente mais tem visto por aí é gente que leva uma vida de mentira carregando um bordão de verdade dentro de um ambiente que predomina é a morte. Então assim, enquanto não mudar a vida de mentira, não adianta, que o bordão não faz efeito. E o que predomina no ambiente é a morte. Então aqui eu estou falando para pregador, para pastor. Quantas igrejas você não foi por aí pregar? Você entendeu que o que predominava era a morte naquele lugar. E você, não adianta, que o pregador não faz milagre, não vai fazer nunca. A gente é apenas uma ferramenta de apoio à igreja local. Eu não uso nem um nome itinerante. Está tão diluído isso, tão mal visto. Eu falo que é uma ferramenta de apoio à igreja local. Eu estou indo lá para ajudar o pastor daquela igreja. E ponto final. E ele toca e não acontece nada. Espanca e não acontece. Não vai acontecer, porque o bordão é de verdade. Quem carrega tem uma vida de mentira. Aí ele retorna, dá o relatório e fala, não deu certo não. Aí Eliseu desce. Quando Eliseu desce, depois sobe para casa, entra no quarto. O que ele faz? O Gil falou. Ele pega o bordão, bota o bordão em cima. Sim ou não? Sim ou não? Ele pegou o bordão, botou o bordão em cima, sim ou não? Não, porque não precisa. Ele deita. Porque não é o bordão. Agora é a vida. Na verdade, a gente tem medo de tirar algumas pessoas de perto. Por causa do amor. A gente diz que ama. Se o amor de Deus não deu jeito ainda, não é o teu amor que vai dar. Você não ama mais do que Deus. Foi Deus que tirou Geazi para não comprometer a escola. E depois Geazi vai aparecer no muro da vida, dando testemunho. Deus cuidou dele, não morreu não. Deus tratou dele. Então entenda isso. E ponto final. Deus abençoe.